O livre-arbítrio sempre foi motivo de discussões homéricas. Por um lado temos o determinismo, onde diz que o mundo inteiro é físico e por isso não deveria existir livre-arbítrio. Por outro lado temos a consciência, que diz que todos os animais, ou pelo menos os seres humanos, têm esse processo de livre escolha. E agora, como lidar com essas duas questões em funções de tudo que nós já vimos nos vídeos passados? Inicialmente, nós temos que separar o self do ego, para começar a discutir o mistério do livre-arbítrio de forma mais eficaz. Lembrando então nos vídeos passados, a gente viu que tudo que a gente é capaz de perceber e experienciar somos nós mesmos. Portanto, toda a ideia de mundo que você tem, toda a parte subjetiva e toda a parte objetiva, todo o mundo físico e todo o mundo subjetivo, consciencial, ele faz parte de uma coisa só. E essa coisa só como um todo é você. Então esse seria o self, que seria o universo experienciável como um todo. Bom, o ego seria apenas aquela parte do self que se vê como eu. Então aquele conceito de eu que nós temos dentro de nós mesmos seria o ego. Tá? Então são duas coisas completamente distintas. Perceba que o ego está contido no self. Tá? Então o self é algo muito mais amplo, é algo que tudo é o self. Tá? Tudo para você, tudo que é você é o self, tudo que você consegue perceber é o self. Aquela parte que você denomina eu sou isso e o mundo é aquilo, tudo que você destaca do mundo, onde você tem um destaque de eu para o mundo, então isso seria ego. Então o ego seria aquele destaque que a gente faz entre eu e o mundo. E tudo aquela parte que seria o eu, seria o ego. Tá? Então o ego seria a imagem que você faz de você mesmo. Certo? Então, no caso o meu ego seria a imagem que eu faço de mim mesmo. E lembrando que para eu ter uma imagem de mim mesmo, automaticamente eu tenho que me destacar do universo. Então esse destacamento entre eu e o universo é que faz o meu ego. É que forma o meu ego. Meu ego é aquilo. Tá? Então o self é muito maior, o self é o todo. O self é toda a minha experiência como um todo. Veja, por exemplo, que tudo que eu falo que eu e não sou eu, na verdade, tudo aquilo que eu estou falando que não sou eu, na verdade faz parte do meu self. Como aquela estrela que está lá. Entendeu? Tem uma estrela ali e ela faz parte do meu self. Porque eu é que estou gerando ela. É o meu self que está gerando ela. Então aí já temos uma distinção muito grande entre self e ego. Certo? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que o ego não possui escolhas, não tem livre-arbítrio no ego. O ego com certeza é uma ilusão de livre-arbítrio. Então tudo que a gente fala de escolha em função do ego, nós estamos falando uma ilusão. Nós estamos caindo numa ilusão. Tá? Então não existe livre-arbítrio ali na escolha do ego. No entanto, a gente não pode afirmar que o self não possui livre-arbítrio. Então eu não posso nem afirmar que tem e nem que não tenha livre-arbítrio no self. Mas vamos ver isso com calma. Antes de entrar nessa discussão, eu gostaria de fazer uma análise do self em função de mônadas, né? Porque Leibniz já descreveu nos seus textos, tem um texto dele chamado Monadologia, se eu não me engano. Esse texto dele, ele descreve as mônadas. Tá? Então o self seria uma mônada. Tá? E aí perceba o seguinte, mas aí a mônada é indistinta de um universo. Se você vê o self dessa forma. Sim, para você, por exemplo, para mim, para o meu mundo subjetivo, o meu self é indistinto do universo como um todo. Então eu poderia falar que o universo inteiro seria uma mônada. E eu seria essa própria mônada. Então tem alguns ramos espiritualistas e religiosos que entram nisso. Mas não, eu não estou falando isso porque eu não posso afirmar isso. Então eu estou tentando ser o mais racional possível. No entanto, por exemplo, a gente pode ver isso também, uma outra forma de ver isso, é que você teria o universo como um todo, né? Que seria uma mônada só, e esse universo como um todo criaria submônadas. Tá? Então esse próprio universo, se em alguma forma ela se dividiria em submônadas. Então eu seria uma submônada e você também seria uma submônada. Então perceba que para mim o meu universo inteiro é a minha própria mônada e para você o universo inteiro é a sua própria mônada. Mas a minha mônada e a sua mônada se unem para ter uma mônada só, que seria a verdadeira realidade. Que seria o verdadeiro universo, o verdadeiro cosmos, seria uma mônada só. Certo? Bom, então perceba a sutileza disso. Então você pode encarar o self como o universo como um todo, mas só para você, ou
Ou você pode encarar realmente que o self seria o universo como um todo, tá? Mas isso são discussões além do que eu estou querendo dizer aqui. Bom, então entendendo isso, entendendo que o self é todo o seu universo, o self é todo o meu universo, e que o ego é apenas uma parte desse universo que está contida nesse self, a gente vai analisar então o processo de livre-arbítrio em função do ego e depois a gente discute o livre-arbítrio em função do self. Bom, para discutir o livre-arbítrio em função do ego, a gente já começa a perceber algumas falácias do ego. Por exemplo, quando eu falo que eu escolhi comer banana ao invés de maçã, eu falo, eu escolhi a banana ao invés de maçã, certo? Essa é uma fala comum, por exemplo, do nosso ego. Só que se você analisar isso, você vai perceber o seguinte, fala assim, mas espera aí, por que você escolheu banana ao invés de maçã? E aí você vai falar, porque eu gosto mais de banana. Tá, mas e quem escolheu o gosto? Quem escolheu você gostar mais de banana do que de maçã? Algumas pessoas podem até falar o seguinte, porque durante a sua infância você teve aspectos positivos relacionados com banana e não teve tantos aspectos positivos relacionados com maçã. Tá, isso é uma falácia, isso é acreditar em tábula rasa. Isso é acreditar que o meio é que faz o meu gosto, o meio é que faz tudo, beleza. Eu não estou dizendo que o meio não interfira, o meio interfere na nossa cultura, mas a gente já sabe que o homem é muito mais do que um meio de que ele vive. Então a gente tem várias características inatas e todos os animais são assim. Todos os animais eles já nascem com aptidão para as coisas que fariam bem para ele e já nascem com aversão às coisas que fariam mal para ele. É claro que existem várias outras coisas que são meio que neutras e você pode aprender ou não a gostar daquela parte neutra tranquilamente. Mas, por exemplo, ninguém, mesmo que você tenha muitas coisas boas com cocô, você nunca vai aprender a gostar de cocô. Você nunca vai aprender a gostar de xixi. Você nunca vai aprender a gostar de madeira. Você não vai comer um capim. Você pode ser o vegetariano upa, toca pau. Você não vai viver de capim. Você não consegue comer capim, certo? E por mais que você tenha experiências positivas com capim. Bom, e isso vale para tudo. Então, a gente já nasce com aptidão para todas aquelas coisas que nos faz bem, tá? E nasce com aversão para todas aquelas coisas que nos faz mal. É claro que existem várias coisas aí no meio que a gente não tem nem aversão e nem aptidão e a gente realmente pode se acostumar. E aí diferentes culturas vão se acostumar, às vezes com diferentes comidas, com diferentes pratos típicos. Beleza, aí realmente tem uma certa influência do meio na sua aptidão ali, no seu gosto. Mas perceba que essa influência é completamente limitada, tá? É limitada. Você pode até gostar mais de banana do que de maçã, mas você não pode gostar mais de cocô do que de maçã, não pode. Não pode, não vai. Não interessa o meio que você viveu. Bom, então isso já te mostra que esse gosto vem de forma inata. Tá? Não é só isso, eu farei vídeos mais pra frente mostrando que muito do ser humano já vem de forma inata. E eu não tô falando que o ser humano só ele já nasce pronto, não. Muitas coisas já vêm pronto, mas muitas coisas também são moldadas pelo meio, tá? Na verdade, aí vai ter um vídeo que eu vou explicar só o problema nurture versus nature, né? Que nunca vai acabar, vocês vão ver isso mais nos outros vídeos pra frente. Mas, por enquanto, o que interessa é aquele gosto que eu tenho de banana não veio porque eu me acostumei com o gosto de banana, não. De certa forma, ele brotou dentro de mim pelos mecanismos inconscientes. Aí a gente pode concordar com Freud, que o ser humano tem um gigantesco inconsciente controlando as nossas escolhas e a parte consciente que faz a decisão ali, que acha que toma a decisão ou que dá pelo menos a desculpa de que está tomando a decisão, ela é ínfima em relação à parte inconsciente. Então a gente tem uma parte inconsciente gigantesca e que realmente tá fazendo você tomar aquelas escolhas conscientes. Tá? Então a parte consciente da escolha ela é ínfima, ela está ali na superfície apenas. Tá? Então as nossas escolhas têm uma parte inconsciente ali por trás que ninguém sabe de onde vem. Tá? E isso fala com tudo, você explica lá, por que você quis ajudar aquela pessoa? Eu quis ajudar aquela pessoa porque eu tive compaixão. Assim, e quem que escolheu ter compaixão? Foi você que escolheu ter compaixão ou não? Não, a compaixão brotou em você, certo? E isso vale para qualquer ação sua. Então, em geral, as ações são regidas pelos sentimentos.
A gente tem um sentimento de base e aquele sentimento de base propicia a gente a fazer determinadas ações. É claro que não é apenas os sentimentos que estão rolando isso, eu só estou colocando uma única característica que influencia também. A escolha como um todo, como eu disse, a gente vai discutir lá no self. Aqui no ego a gente só está vendo que as desculpas que o ego dá e aí, o conceito que a gente tem de que a gente é que está fazendo a escolha de forma consciente é completamente ilusória. Completamente ilusória, isso não existe. Tá? Isso é uma desculpa mental, é uma desculpa mental que a gente usa para falar que a gente está no controle da gente mesmo. Mas em muitas partes do nosso ser não estão no controle da parte consciente. Tá? E é justamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Essa parte que a gente não tem o controle, mas que a gente acha que tem. Então o ego, ele realmente acha que tem o controle. Ele realmente acha. E ele dá muitas desculpas no dia a dia e essas desculpas são completamente ridículas. Você não pode falar isso. Você não pode falar que foi você que escolheu a banana. Literalmente, você tem que admitir que você não sabe o porquê que o gosto de banana é melhor. Sei lá, eu escolhi em função do meu gosto, mas eu não sei de onde o meu gosto vem. Quem escolheu o meu gosto? Não sei. Certo? Bom, uma outra parte, por exemplo, a ciência, né, ela já vem desmascarando o ego há muito tempo. Então existem várias pesquisas científicas que desmascaram o ego. Por exemplo, são geralmente com primes, né, chamado primes no meio científico, que você coloca uma mensagem, por exemplo, subliminar, várias mensagens subliminares, e a pessoa faz o que você realmente queria que ela fizesse por meio da mensagem subliminar. Só que quando você pergunta para a pessoa por que ela fez aquilo, ela nunca vai dizer que foi por causa daquela mensagem subliminar. Nunca. Isso não estou querendo dizer que a mensagem subliminar que fez ela fazer ela como um todo. Mas enfim, ela nem sabe que a mensagem subliminar está afetando a escolha dela. Certo? E no discurso dela, ela nunca vai admitir isso. Ela não admite, as pessoas não admitem que as mensagens subliminares podem influenciar na escolha dela no futuro. Tá? Então isso já mostra a falácia do ego. Isso mostra a falácia daquele ego que acha que está no controle. Que acha que realmente escolheu porque ele escolheu. Né? Tipo, sou 100% livre de escolher. E eu escolhi porque eu sou livre. Não, também não. O ego é uma falácia. Bom, por exemplo, um experimento lá que fizeram do vinho. Tem uma loja de vinho isso lá na Europa, né? Claro, o experimento foi feito na Europa, então lá era vinho italiano e vinho francês. E aí o dia que eles tocavam música italiana, a porcentagem de vinhos italianos que era vendido aumentava em função do vinho francês. E quando você colocava música francesa na loja, a porcentagem das vendas de vinhos franceses aumentava em função, né, de uma queda do vinho italiano. E quando pergunta para a pessoa por que ela levou um vinho ou outro, ela nunca ia falar que era por causa da música. Tem pessoas, várias pessoas devem falar assim, nossa, eu nem ouvi a música. Tá? Mas elas, em nenhum momento elas tinham a consciência de que a música poderia interferir no vinho que ela ia comprar. Tá? E realmente interferia, porque isso é científico, né? O cara foi lá, fez o estudo e viu, deu estatisticamente significante lá a música em relação à porcentagem do vinho que era vendido. Então tem uma certa influência. Isso não quer dizer que é a influência última, não. Mas é uma das coisas que influenciam. E nenhuma pessoa que comprou vinho conseguiu perceber isso. Porque eles falam assim, não, eu quis comprar isso. Mas ele não sabe dizer, e quem que fez esse sentimento seu de querer? Então esse sentimento de querer veio, a música interferiu nele. Tá? Mesmo que sendo uma porcentagem pequena, mas interferiu. Isso tem vários experimentos, vários. Bom, por exemplo, tem um lá que é bem chocante, né, que é a estimulação eletromagnética. Você faz uma estimulação eletromagnética transcraniana. Essa pesquisa ela estimulava uma parte do cérebro da pessoa que fazia, por exemplo, ela mover a mão direita. E aí a pesquisa pedia para fazer o seguinte, olha, você vai decidir mover ou a mão direita ou a mão esquerda, quando der um sinal lá. Certo? E aí, milésimos de segundo antes de dar o sinal, a pessoa sofria essa estimulação, só que ela não sabia que estava sendo sofrendo essa estimulação. Ela, apesar de estar com um aparato lá, mas ela não sabia nada do que estava acontecendo no experimento. E aí, ela realmente, a estimulação fazia com que ela mexesse a mão direita, certo? Só que no final da pesquisa, né, depois que a pessoa mexe a mão direita, ela fala que ela que decidiu mexer a mão direita.
Beleza, até aí tudo bem. Mas aí tem algumas pessoas que falam o seguinte: olha, eu mudei na hora, na hora do negócio eu mudei de decisão e mexi a mão direita. E as pessoas não percebiam que na verdade quem estava iniciando, né, fazendo elas mexer a mão direita era o pulso, milésimo de segundos antes dela mexer a mão direita. Ou seja, ela era completamente, mesmo sendo o estímulo que influencia em grande parte o movimento dela de escolha da mão direita, de mover a mão direita, as pessoas nunca falaram o seguinte: olha, não sei, primeiro eu estava querendo mexer a mão esquerda, mas aí depois alguma coisa aqui deve ter mudado que eu decidi mexer a mão direita. Não, mas elas falam que elas decidiram, eu decidi mover a mão direita lá na última hora, eu ia mover a mão esquerda, e na última hora eu decidi mover a mão direita. Então, o ego não se vê a parte da escolha. Perceba isso, o ego ele não se vê a parte da escolha, mas ele está a parte da escolha. Tá? Ele está, porque ele não faz parte totalmente da escolha. Esse que é o grande negócio. Tá? Mas o ego não se vê fora da escolha. O ego, qualquer que seja a ação do seu corpo, qualquer que seja o motivo, o seu ego sempre vai continuar achando que foi ele que escolheu. Tá? Isso é uma ilusão, isso está errado, tipo, o ego está errado. Tá? Uma pesquisa que dá uma machadada final sobre esse assunto, sobre a ilusão do próprio ego, é o experimento do cérebro dividido. Então, algumas décadas atrás, ainda se fazia uma cirurgia de dividir o corpo caloso no meio, tá? E fazer uma divisão total do corpo caloso. Então o corpo caloso ele faz a conexão do hemisfério esquerdo com o hemisfério direito do seu cérebro. Então o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo ficavam sem comunicação, tá? Todo mundo que fazia isso. Isso é porque as pessoas tinham processos epiléticos gravíssimos, tá? Então nesses casos de processo epilético gravíssimo, você faz essa divisão, tá, do cérebro para impedir que esses processos epiléticos continuem tendo a exacerbação que tinham, tá? Para diminuir esses processos. E hoje em dia não faz mais isso não, mas há décadas atrás se fazia. E aí esses pacientes que faziam essa secção total do corpo caloso, eles viraram uma mina de ouro, né, para pesquisadores lá. Tem o mais famoso é o Michael Gazzaniga. Então o Michael Gazzaniga pegou essas pessoas que tinham cérebro dividido e fizeram vários experimentos. Esses experimentos eles vão muito além do que eu vou falar aqui. Mas uma parte desses experimentos mostram claramente a ilusão do ego em ter o controle da situação. Por exemplo, como o cérebro direito não se comunica com o cérebro esquerdo, se você conseguir passar uma informação apenas para o cérebro direito e deixar o cérebro esquerdo responder a alguma pergunta, ele não vai saber qual é a informação que tem no cérebro direito, e aí você consegue ver a falácia da ilusão do ego. Por exemplo, a fala, todo o sistema de fala, geralmente no ser humano, ele tem predominância do lado esquerdo. Então essas pessoas que sofrem leucotomia, praticamente é do lado esquerdo que estava conversando com o mundo. Então se você faz uma pergunta para a pessoa, quem está respondendo aquela pergunta é o hemisfério esquerdo dele, não é o hemisfério direito, certo? Bom, além disso, o hemisfério esquerdo cuida, né, da movimentação do braço direito e o hemisfério direito cuida da movimentação do braço esquerdo, tá? Bom, como nos olhos, a visão, se eu focar aqui na câmera, num ponto da câmera, tudo que está à esquerda, todo o campo visual esquerdo é processado no meu lado do hemisfério direito. Todo o campo visual direito é processado do lado do hemisfério esquerdo. Isso por conta da anatomia das fibras visuais, tá? Que vão levar as informações pelo cérebro para os lados opostos. Então o campo visual direito é processado no hemisfério esquerdo. O campo visual esquerdo é processado no meu cérebro direito. Então se eu pedir para o paciente ficar focado num ponto só e colocar uma frase no lado esquerdo do paciente, aquela frase só vai ser lida pelo hemisfério direito. E se eu colocar uma frase no lado direito, aquela frase só vai ser lida pelo hemisfério esquerdo. Então isso faz com que a gente consiga separar, dar informações diferentes para cada hemisfério. E como eles estão divididos, eles não vão saber que um tem informações que o outro não tem. Tá? E aí fazendo isso, por exemplo, você passa uma informação para o hemisfério direito, pegar, dentre um monte de outros objetos que estão na frente dele, pegar um cubo mágico, tá? Com a mão esquerda. Porque o hemisfério direito comanda a mão esquerda. E aí ele pega esse cubo mágico. E aí fala, agora passe o cubo mágico para a mão direita. Aí ele passa o cubo mágico para a mão direita. Pronto. Aí
depois que realizou essa função, o hemisfério esquerdo não tem nem ideia do que aconteceu, hein? O hemisfério esquerdo ele não sabe o porquê que o hemisfério direito pegou o cubo mágico e passou para a mão direita. Mas aí, estando na mão direita, você faz uma pergunta verbal para o paciente. Paciente, por que você pegou o cubo mágico? Todo mundo sabe por quê? Por quê? Porque foi dada uma ordem para ele pegar um cubo mágico. Tá na tela, tá a tela lá, o campo visual esquerdo falou pro hemisfério direito pegar o cubo mágico. E aí ele pegou. Então foi uma ordem dada pelo próprio neurocientista para o paciente pegar. Só que quando você faz essa pergunta verbal, quem comanda lá a fala vai ser o hemisfério esquerdo. Então o hemisfério esquerdo ele vai inventar uma desculpa. O hemisfério esquerdo vai falar o seguinte: eu peguei o cubo, escolhi o cubo mágico porque eu gosto do cubo mágico, eu gosto de brincar com o cubo mágico, ou qualquer outra desculpa. Mas em nenhum momento, em nenhum paciente ele falou que não escolheu o cubo, não sabia por que escolheu o cubo mágico. Em nenhum, todos deram alguma desculpa. E conforme, utilizando contexto mesmo, tipo assim, ontem eu vi alguém brincando com o cubo mágico e aí eu fiquei com vontade de pegar o cubo mágico hoje. Então todos inventaram uma autodesculpa, uma ilusão, então é desculpa mesmo, então auto-engano. Todos se auto-enganaram para manter aquela ilusão de eu escolhedor. Tá? Então essa ilusão do ego é uma ilusão mesmo, isso prova, esse experimento prova drasticamente que a gente tem uma ilusão de que existe um eu escolhedor. Então essa é a ilusão do ego. Então a ilusão do ego é um eu escolhedor, então ela é falsa. Então esse livre-arbítrio não existe. Tá? Então quando a gente fala, eu escolhi por causa disso, não, isso é uma mentira, a gente está auto-mentindo pra gente mesmo a todo momento, certo? Então a ideia de eu que a gente tem na nossa cabeça, o eu escolhedor, ele é falsa, ela é ilusória. Beleza, então esse experimento é muito bonito e mostra essa falácia. O que é bom pra gente ver, tá? Porque no dia a dia você só não sabe que você só não fala pro outro que o outro tá mentindo porque você não sabe o que realmente fez. Porque se você soubesse o que realmente fez ele escolher aquilo lá, você ia falar, mentiroso. Eu te perguntei por que você perguntou isso, por que você fez essa escolha e você me falou que fez por causa disso, mas você tá mentindo, porque não foi por causa disso. Entendeu? A gente só não vê a mentira dos outros no dia a dia porque a gente não sabe. A gente também é ignorante. Certo? Mas se você realmente soubesse os processos que funcionam lá, você vai ver que todo mundo mente o tempo inteiro. Então todo mundo é mentiroso o tempo inteiro. Então é a ilusão do ego. Tá? Então a própria ilusão o fato de você não se ver a parte consciente, não se ver a parte de algumas escolhas é uma ilusão. Ela acha que ela é completamente responsável por ter feito a escolha. Então essa parte consciente ela é iludida. E isso é o ego. Então isso quer dizer que o livre-arbítrio não existe? Não. O livre-arbítrio pode existir. E a gente vai mostrar isso porque é em função do self. Tá? Pronto. Então vamos passar agora para a análise do self. Essa foi a análise do ego, que já comprovado cientificamente que ele mente para ele mesmo, que ele não tem noção do que está acontecendo. Então é uma ilusão. Mas e o self, lá no fundo do nosso ser, como o universo como um todo? Será que existe livre-arbítrio? Pronto. Aí depende do que a gente fala. Por exemplo, eu vou colocar o self como se fosse a substância fundamental. É claro que você já vai falar assim, não pode fazer isso, claro, eu vou concordar com você. Só que, como tudo que eu conheço do universo, tudo está contido no meu self, eu só posso analisar o self em função do universo como um todo, certo? É tipo assim, o meu universo como um todo com certeza é meu self. Então eu só posso, para explicar o meu self, eu tenho que utilizar tudo que eu conheço do universo. Então a gente vai cair na substância fundamental. Certo? Então o meu self está ligado com a substância fundamental. E eu só posso explicar então o meu livre-arbítrio em função da substância fundamental. Ou seja, quando eu arrumo uma explicação para alguma coisa, por exemplo, o fogo transformando em cinzas em fumaça, na verdade o que acontece com o fogo, com a cinza em fumaça, é em função daquelas leis que estão ali? Não. Todas as leis causais, elas necessariamente precisam de o que acontece com o mundo é em função da substância fundamental, porque tudo está contido na substância fundamental. Então todos os fenômenos do mundo só podem ser explicados em função da substância fundamental e não em função de algo numa hierarquia acima da substância fundamental.
certo? Então quando, por exemplo, a ciência chama alguma coisa de átomo e tenta explicar todo o universo em função de átomo, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que perceba que a explicação final das coisas, a explicação final não é em função de átomo. A explicação final só pode ser por conta da própria substância fundamental. E às vezes o seu modelo que você faz de átomo aqui vai ter várias coisas erradas, como hoje a gente já sabe. Então se você modelar o universo inteiro como átomo, você vai errar. Tá? Então vai ter várias coisas no mundo que você não vai conseguir explicar. Então a explicação final para o mundo só pode estar dentro da substância fundamental. Só que a gente tem o incômodo de que a gente já provou que a substância fundamental é e sempre será incognoscível. Então, se a substância fundamental é e sempre será incognoscível, a explicação que a gente dá para o mundo nunca poderá ser completamente verdadeira. Então, se nenhuma explicação que você dá para o mundo nunca poderá ser completamente verdadeira, o universo não necessariamente é determinístico. Entenderam isso? Ele pode ser determinístico? Até pode, só que eu tenho várias coisas que vão corroborar contra essa ideia. Tá? E daqui a pouco eu falo elas. Até pode ser determinístico, mas ela pode não ser? Pode não ser. Então a substância fundamental, claro que é um mistério. É um mistério, lembra que a substância fundamental é o mundo físico, mas é também consciência e é muito mais do que os dois juntos, porque ele forma os dois, então na verdade ele é alguma coisa mais misteriosa ainda do que os dois juntos. Tá? Então aquela coisa misteriosa pode ter o livre-arbítrio? Pode. Aquela coisa mais misteriosa ainda, ela pode ter o livre-arbítrio. Então, só que o livre-arbítrio estaria na substância fundamental como um todo, ou seja, o livre-arbítrio está no self e não no ego. Tá? Não no ego. É claro que eu não posso falar nem que o self seja determinístico e nem que o self seja o livre-arbítrio, porque a gente já provou a incognoscibilidade da substância fundamental. Então, como a gente não consegue pensar sobre a substância fundamental, a gente não consegue falar se ela é determinística ou não. Certo? Mas eu vou defender o livre-arbítrio aqui. Por que eu vou defender o livre-arbítrio? Eu vou defender o livre-arbítrio por quê? Porque o mundo determinístico é um mundo causalístico. Então, num mundo de causa e efeitos, você necessariamente precisa de uma causa primeira. E essa causa primeira não pode ser causalística. Então, quando você fala que o mundo é causalístico, você está caindo numa falácia de você próprio. Porque para explicar lá o fogo, a cinza e a fumaça, a gente vai se utilizar de átomos. Mas para explicar o átomo, a gente vai precisar lá de elétrons, prótons e nêutrons. Para explicar o próton, a gente vai precisar de quarks e assim vai. Até a gente cair numa coisa que a gente não sabe o que é. E se você pegar a causa primeira ela seria a própria substância fundamental. Só que a causa primeira ela não pode ser causa de ninguém. Então você não pode explicar o universo causalístico em função só de causa e efeito. Você tem que. O universo causalístico só é explicado em cima de algo que é acausal, em algo que é autocausa, que é o ato de existir. Então, o próprio ato de existir, ele tem que ter a autocausa nele mesmo. Porque ninguém causa a existência é que causa o resto. Se a existência é que causa tudo, porque a substância fundamental é a única coisa que existe, lembra? Então, se a existência é o que causa tudo, o ato de existir em si já possui a autocausa. Então o ato de existir, ele não é causal. Entendeu? O que existe não pode ser causal. Porque a causalidade está em cima do ato de existir. Tem que existir alguma coisa para ter a causalidade em cima dela. Pronto, então o mundo não pode ser determinístico. O mundo não pode ser determinístico. Porque determinístico eu falo no sentido de causalístico, né? O mundo não pode ser causalístico. Porque a causa e efeito, ela necessariamente necessita de algo de base, que seria a própria existência, que seria a própria substância fundamental, que não tem causa por ela, que não tem causa além dela. Ela é a própria autocausa. O ato de existir é a própria causa dele existir. E tudo que acontece nele não é formado por um moto perpétuo. Não. Tudo que acontece lá com o ato de existir faz parte do próprio ato de existir. Então, ele é a próprio ato de existir, né, a existência em si, a substância fundamental, ela é autocausada. E quando eu falo autocausada é porque ela não tem causa. Então ela não pode ser causalística. Olha que bom, né? É, exatamente. Então o mundo determinístico é meio que um falacioso. Tá? É meio que falacioso. Claro que o determinístico eu estou falando em função de causalístico, né? Em função de causalístico. Entendeu? É claro que daí o determinismo em si eu não posso tirar, porque o determinismo
Quem sabe se a existência em si segue leis sempre iguais, né? Tipo umas leis que realmente fazem o mundo ser determinístico ou não, né? Por exemplo, o grande problema é que o próprio tempo, a gente vê, a gente enxerga a realidade em função de espaço e tempo. Só que provavelmente o espaço e tempo não existem no mundo físico. Né? Da mesma forma que a gente já provou que o vermelho não existe no mundo físico, a gente já provou que o amor não existe no mundo físico, a gente já provou que nada subjetivo existe no mundo físico. Então provavelmente o espaço e o tempo também não existem no mundo físico. Então quando a gente fala em determinístico, o determinístico está supondo um mundo temporal. Tá? Tá supondo um mundo temporal. E é por isso que a gente fica assim, sem nada na mão. Então a gente nada pode falar sobre a substância fundamental, que é quando a gente chegou lá na incognoscibilidade da substância fundamental. Então se a gente nada pode falar sobre a substância fundamental, determinístico ou não faz sentido. Falar que um mundo, que a substância fundamental, o meu self, é determinístico não faz sentido. Né? Ou falar que ele também não é determinístico não faz sentido, porque esse tipo está usando uma palavra que na verdade nem deve existir nele. Né? Tipo, o tempo só existe no seu modo de pensar e não na realidade em si. Né? Então é isso, esse é o grande problema. Tá? Então, e é por isso que eu sou a favor do livre-arbítrio. Então livre-arbítrio não que tipo assim, exista uma escolha, a gente já viu que o que a gente fala que é escolha é uma ilusão. Né? Todo o que a gente fala uma escolha é uma ilusão. Mas isso não quer dizer que o self não tenha livre-arbítrio. Então ele pode ter livre-arbítrio. Tá? Livre-arbítrio, na verdade, seria muito mais misterioso do que o que a gente chama de livre-arbítrio. Certo? Então é isso. Então é por isso. E é o livre-arbítrio que calca diversas outras coisas aqui pra frente. Que a gente vai ver no próximo vídeo. Certo? Mas no próximo vídeo a gente vai ver por que existe algo ao invés de nada existir. Até o próximo vídeo.